natureza, o universo e a vida foram criados é algo científico. Agora, aceitar quem é o Criador, essa é a parte religiosa. Se pudermos separar essas duas coisas, aí nós trabalhamos. Agora, vamos parar e pensar um pouquinho. Talvez você esteja pensando com você, falando assim, peraí, como é que funciona esse negócio então dessas evidências científicas? Porque eu olho na Bíblia me diz que Deus criou. Como que a ciência descobriu isso? Que o mundo e o universo, a natureza como um todo foi criado. É por estudá-la. Ou seja, onde se encontram os argumentos científicos a favor da criação? Muitas pessoas acham que esses argumentos não podem ser encontrados na ciência. Mas é justamente lá onde nós os encontramos. Ali estão os argumentos que mostram a respeito dessa criação. Agora, a criação é aquilo que nós cientificamente chamamos de natureza. Deixe-me colocar numa pequena passagem, uma pequena viagem, talvez alguns de vocês já tenham visto, mas seria algo bem interessante para nós fazermos. Vou pedir até ao pessoal, se puder apagar talvez as luzes aqui do lado, se der só um pouquinho, porque eu quero passear um pouquinho com você. Não sei se está conseguindo ver muita coisa ali, mas tem um céu todo ali. Se não der, tudo bem. Se eu pudesse levá-lo num lugar bem escuro hoje à noite, sem nuvem nenhuma no céu, e você olhasse lá para aquele céu, visse todas aquelas estrelas e tudo mais lá em cima, e você se perguntasse, até onde será que vai tudo isso? Aqui tem essas estrelas, será que dá para ir um pouquinho mais distante? Será que eu posso ir um pouquinho mais longe? E se nós pudéssemos ir até lá? Imagina que eu pudesse levá-lo ao ponto mais distante onde os nossos telescópios já chegaram. Lá no fim do mundo, literalmente. Mais longe do que aquilo que você pensa. Bem, bem, bem distante. Nós estaríamos olhando algo mais ou menos assim. Olhando de lá para cá, você estaria vendo como se fosse esse círculo. Ali dentro, nós estaríamos vendo pequenos pontinhos. Deixa-me colocar para você ter uma noção do que são esses pontinhos. Estrelas, como o nosso Sol, que é uma estrela, tem mais ou menos 1.400.000 quilômetros de diâmetro. Negócio gigantesco. As estrelas agrupam-se formando galáxias. Nas galáxias nós encontramos bilhões de estrelas. Agora acho que o pessoal consegue ver um pouquinho mais. Pelo menos o pessoal aqui da frente. O pessoal de trás é só chegar mais cedo. De qualquer forma. Eu sempre brincava com o pessoal, com os meus alunos, né? O pessoal que senta na cozinha é sempre um problema, vocês já perceberam. Os abençoados são os que ficam na frente, aprendem todo o tempo. Estou só zoando com o pessoal de trás. Não me peguem na saída depois, por favor. Se estivéssemos, portanto, olhando isso, estrelas agrupam-se formando galáxias. Galáxias, que são agrupamentos de bilhões de estrelas, de centenas de bilhões. Esses agrupamentos todos formando galáxias, e essas galáxias se agrupam formando o que nós chamamos de grupos locais. Esses grupos locais de galáxias se agrupam formando supergrupos. Cada um desses pontinhos que vocês estão vendo é um supergrupo. Ou seja, conhecido no universo, existem cerca de mais ou menos 270.000 supergrupos independentes. Dentro desses supergrupos existe uma quantidade absurda de mais de 10 bilhões de galáxias, mais de 100 bilhões de galáxias anãs, e o número de estrelas, sem medo de errar, existem mais estrelas do que todos os grãos de areia, de todas as praias, de todos os desertos do nosso planeta. Nós sabemos disso. A ciência não tem dúvida a respeito disso. Só que num caso como esse, nós estaríamos a 10 bilhões de anos-luz de casa. Imagina uma viagem de volta para ver o que acontece. Se nós chegássemos um pouquinho mais perto agora, nós estaríamos a 1 bilhão de anos-luz de casa. Para aqueles que não têm noção, 1 bilhão de anos-luz, vamos pegar o ano-luz primeiro. Um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Depois você chega em casa, faz a continha, você vai ter uma noção da distância. Então nós estamos a 1 bilhão de anos-luz de casa, você estaria vendo 80 supergrupos, mais de 160 mil grupos de galáxias. Chegar mais perto um pouquinho, agora nós estaríamos a 100 milhões de anos-luz de casa. Nós estaríamos vendo um supergrupo, que é o supergrupo de Virgo. Nesse supergrupo de Virgo, existem vários grupos locais de galáxias, são aproximadamente 160. Num desses grupos locais, existem 3 galáxias e 36 galáxias anãs. Chega mais perto um pouquinho, então. Agora nós estaríamos a 10 milhões de anos-luz de casa, e nós estaríamos vendo o quê? A parte central desse supergrupo de Virgo, e dentro daquele quadradinho, se você consegue ver ali, tem 3 pequenas galáxias. Esse é o nosso grupo local. Chegar mais perto um pouquinho. A 1 milhão de anos-luz, nós estaríamos vendo as 3 galáxias principais do nosso grupo local.
Ou seja, a galáxia principal do centro, que é a nossa, a Via Láctea, a de baixo é a galáxia M31, galáxia de Andrômeda, a que está um pouquinho mais acima é a M33 e a Pinwheel. Só para você ter uma ideia de distância, da nossa galáxia, aquela que está no meio, até aquela que está embaixo, são cerca de aproximadamente 2,5 milhões de anos-luz. Ou seja, se você tivesse uma espaçonave que fosse daqui até a Lua, em aproximadamente 1 segundo, ou fosse daqui até os Estados Unidos, lá na cidade de Atlanta, 60 vezes em 1 segundo, ou se você desse 6 voltas e meia em volta do planeta Terra em 1 segundo, demoraria 2 milhões e 500 mil anos para você chegar lá. Dá para ter uma noção de distância. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 100 mil anos-luz de distância de casa, nós estaríamos vendo as estrelas que formam um dos braços da nossa galáxia. São 3 braços visíveis aí, o braço de Perseus, Orion e Sagitário. No braço de Orion é onde fica o nosso Sol. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora estaríamos a 10 mil anos-luz, daria para vermos um pouquinho das estrelas e tudo mais, aquela nuvem, que são tantas estrelas juntas, que nem dá para a gente conseguir ver especificamente cada uma delas. Para isso nós teríamos que chegar mais perto um pouquinho. Nós estaríamos a 1000 anos-luz de distância de casa, estaríamos vendo cerca das 1 milhão de estrelas mais próximas do nosso Sol. Chegar mais perto um pouquinho. Agora nós estaríamos a 100 anos-luz de casa, nós estaríamos vendo a cerca de 150 mil estrelas vizinhas. Mas o Sol é tão pequenininho que ainda não dá para ver. Precisaríamos chegar um pouco mais próximos. Agora nós estaríamos a cerca de 10 anos-luz de casa, e a 10 anos-luz de casa ainda não daria para ver o Sol, mas nós veríamos as 33 estrelas mais próximas, que são as maiores. Então nós precisaríamos chegar um pouco mais perto. Agora nós estaríamos a cerca de 1 ano-luz de casa, daria para ver o Sol bem lá no meio. Eu vou mudar as nossas unidades. 1 ano-luz equivale a quase 10 trilhões de quilômetros. Então nós estamos a 1 ano-luz de casa, vamos mudar para 10 trilhões de quilômetros. Então estamos a 10 trilhões de quilômetros de casa. Chegar mais perto um pouquinho. Agora, 1 trilhão de quilômetros, o Sol seria a estrela mais brilhante na nossa frente. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora, cerca de mais ou menos 100 bilhões de quilômetros, nós estaríamos vendo a órbita dos planetas. Aquela branca que vocês estão vendo é do planeta anão Plutão. 3 anos atrás, a NASA lançou uma espaçonave chamada New Horizons. Se tudo der certinho e correr tudo bem, em 2013 ela estará chegando lá. Para ir do centro até aquela linha branca que vocês estão vendo. Chegar mais perto um pouquinho para ver mais de perto. Estaríamos a 10 bilhões de quilômetros de casa. E essas linhas que vocês estão vendo é por onde passam os planetas. O branco é do planeta anão Plutão. Daí você pega as ordens das linhas vindo de fora para dentro, você tem Netuno, Urano, Saturno e Júpiter. Chega mais perto um pouquinho, porque o alvo é chegar perto da Terra. A gente quer ver onde nós estamos. Então, 1 bilhão de quilômetros de casa daria para ver a órbita dos planetas, a parte interna do sistema solar. Nós estaríamos vendo a órbita do planeta Júpiter, aquela amarela, e começando de fora para dentro. Mais uma vez, a vermelhinha é de Marte, a azul é da Terra, aquela verde é Vênus e a branca lá dentro, Mercúrio. Chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 100 milhões de quilômetros de casa, nós estaríamos vendo por onde passa o planeta Terra, naquela linha azul, mas ainda não dá para ver. Eu coloquei a linha azul porque a linha amarela, a linha vermelha dá muito problema. Então a gente deixou a linha azul. Chegar mais perto um pouquinho, agora estaríamos a 10 milhões de quilômetros e nós veríamos um pequeno pontinho no céu. Esse pequeno pontinho é o nosso planeta. Aquela elipse branca em volta é a Lua. A órbita da Lua, ela está localizada a 384.400 quilômetros de distância. Chega mais perto um pouquinho. Agora, aproximadamente 1 milhão de quilômetros, daria para a gente ver a Terra, aquele pontinho que não é mais tão branco, ele já está um pouco mais azulado. Chegar mais perto um pouquinho. A 100 mil quilômetros de distância, daríamos para ver o planeta Terra. Chegar mais perto um pouquinho, porque agora a 10 mil quilômetros de distância, nós conseguiríamos ver até mesmo a América do Sul. Chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 1000 quilômetros de altitude, daríamos para ver o sudeste do Brasil. Chegar mais perto um pouquinho. A 100 quilômetros de altitude, daria até para a gente ver aquela região da divisa entre o estado de São Paulo e Minas Gerais. Chegar mais perto um pouquinho, rapaz, dá para ver as montanhas onde tem a cidade chamada Águas de Lindóia, só que nós estaríamos a 10 quilômetros de altitude. Chegar mais perto um pouquinho, a 1 quilômetro de altitude, daria para a gente ver a região central dessa tal cidade de Águas de Lindóia, que ninguém sabe onde é que fica no espaço. Mas a gente está trazendo vocês de volta para saber. A 100 metros de altitude, daria para ver até uma certa praça de Mar de Barros, que tem um hotel, se não estou enganado, chama Monte Real.
ou seja, dá para ver alguma coisa já um pouquinho mais familiarizada. Em vez de ver topo, ou seja, telha de hotel e coisa desse jeito, vamos ali embaixo um pouquinho, dar uma olhadinha naquelas árvores. Então daí é para a gente começar a estudar um pouquinho o topo das árvores que estão ali. Mas para isso nós estaríamos a 10 metros de altitude. Chega mais perto um pouquinho. A mais ou menos 1 metro, daria para nós vermos os galhos, as árvores e as folhas mais especificamente. Chega mais perto um pouquinho. Agora, a 10 centímetros, daria para vermos as folhas, um pouco mais de detalhes. Você fala, essa praia eu conheço, aquela outra que nós estávamos antes, eu tenho minhas dúvidas. 10 centímetros. A 1 centímetro, nós estaremos vendo praticamente detalhes de uma única folha. Se chegarmos mais perto um pouquinho, a 1 milímetro, nós poderíamos ver alguns detalhes realmente específicos na superfície de uma única folha. E se chegarmos mais perto um pouquinho, a 1/10 de milímetro, nós estaríamos vendo as células nessa superfície. Vou chegar mais perto um pouquinho, porque agora, a 10 micrômetros,